Boa noite. A hipertensão é um problema de saúde pública, mas a sua gravidade fica sempre mascarada pelo fato da pressão alta não aparecer no ranking de doenças que mais mata. Isso porque ela nunca é a causa direta da morte, mas tem relação com as duas outras principais causas, o infarto e o derrame cerebral. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia revelam que, por ano, 350 mil brasileiros morrem vítimas de doenças cardiovasculares, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos. Em muitos casos, a hipertensão pode ficar anos em silêncio e, quando começa a mostrar os primeiros sinais, já comprometeu coração, cérebro, rins e olhos. O Opinião Pernambuco de hoje vai conversar sobre hipertensão. São nossos convidados Wilson de Oliveira Júnior, cardiologista, Lucas Alves, neurologista, e Inês Porto, paciente hipertensa. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, bem-vindos e bem-vinda hoje aqui à Opinião para falar de hipertensão. Doutor Wilson, eu queria começar bem didaticamente para quem está em casa entender o que é hipertensão, porque a gente ouve falar muito, né? É uma doença que está sempre na mídia, está sempre sendo falada, porque tem a ver com a obesidade, com o tabagismo, enfim. Mas o que é a hipertensão? Tem a ver com a pressão que o sangue faz nos vasos? Na verdade, é exatamente isso que você colocou. A hipertensão, antes só de entrar nisso, é a doença mais comum da humanidade, né? Então, é algo que realmente, como você colocou, é um problema de saúde pública e que vem, digamos assim, democraticamente, ela atinge tanto países pobres como países ricos. E o que significa a hipertensão? Seria exatamente isso, o aumento da pressão dentro dos vasos. Esse aumento vai, de certa maneira, lesando esses vasos e aí, como você colocou bem, não é só a lesão, por exemplo, no coração, no rim ou mesmo no cérebro, né? Ou mesmo nas artérias dos membros inferiores. Ou seja, a hipertensão ela acaba tocando, né, em todos os órgãos e órgãos extremamente necessários para que nós mantemos a saúde. Uhum. Um outro aspecto que você ia me perguntar, eu vou me adiantar, seria qual é o valor. Essa é uma grande discussão. Sim. Digamos assim, hoje tem diretrizes que consideram um indivíduo hipertenso quando ele tem qualquer pressão acima de 12/8. Mas o clássico seria 14/8. Como se faz essa aferição? Esse é um outro problema. Sim. Porque, por exemplo, a hipertensão é a variável mais variável que a gente tem. Se você afere a pressão, a pessoa acabou de fazer uma corrida, por exemplo, essa pressão altera. Se ele tem dor, a pressão altera. Se ele, no momento, está com a bexiga cheia, a pressão altera. Então, na verdade, hoje, para a gente diagnosticar a hipertensão, o ideal seria submeter esse paciente a um exame que chama MAPA. O que é isso? Seria exatamente monitorizar a pressão desse paciente durante 24 horas e realmente verificar se ele é hipertenso. Por quê? Porque 15% das pessoas que procuram o cardiologista, eles apresentam o que a gente chama hipertensão do jaleco branco. Não é? Ou seja, são aqueles pacientes que têm hipertensão apenas no consultório. E, na verdade, esses pacientes, de uma maneira geral, eles têm um bom prognóstico. Qual é o grande aspecto, digamos assim, que pode ser, inclusive, iatrogênico? É você medicar alguém que não precisaria de medicação. Atrogênico, vamos Iatrogênico, que significa exatamente fazer algo que pode prejudicar mais até do que trazer benefício. Do que tratar. Aí você diz, então é só isso? Não, porque existe agora um outro tipo de hipertensão, que é a hipertensão mascarada. Sim. O que é a hipertensão mascarada? É um doente que só tem hipertensão em casa. Ora, eu afiro a pressão no consultório, ela está normal. Então, teoricamente, você poderia me dizer, então, esse doente não tem hipertensão. Só que quando a gente começa a investigar esses doentes com métodos mais sensíveis, como o MAPA, e substituindo o MAPA, que seria um método mais, digamos assim, acessível à população, que seria o chamado MRPA, que é a monitorização da residência. Sim. Durante 5 dias
a gente entrega um aparelho validado para a pessoa usar, e aí durante 5 dias ela tira 3 vezes a pressão pela manhã e à noite, e depois então a gente vai olhar como essa pressão se comportou. Esse seria, digamos assim, do ponto de vista de custo-efetividade, ou seja, ele tem a possibilidade maior de você aplicar isso na rotina. No dia a dia, o que faz a gente diagnosticar a hipertensão ainda é a medida casual, que seria essa do consultório. O que é que chama a atenção nisso? É exatamente você saber que aquela medida casual ela é muito frágil para o diagnóstico. Sim. E, sobretudo, por exemplo, na emergência, já que a gente está falando da dificuldade de que é hoje, né? No passado não se sabia isso. Então, você aferia uma vez e já começava o tratamento, falava que era hipertenso. Agora, doutor Lucas, por que ela é tão perigosa também para o cérebro? Não só para o coração, para os rins, como o doutor Wilson colocou aqui. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Então, o acidente vascular cerebral no Brasil é a principal causa de morte. Que é o popular derrame. Exatamente, o popular derrame, o AVC é a principal causa de morte. E a doença que leva mais à incapacidade, né? Então, o que é isso? Aquela pessoa que trabalhava, que após o derrame vai ficar paralítica, paraplégica, vai deixar de mexer um braço, de mexer uma perna. Então, leva consequência no trabalho, vai deixar de trabalhar, vai ficar acamada. Então, a doença que, além de ser a principal causa de morte no Brasil, a cada 5 minutos uma pessoa vai a óbito aqui no Brasil por conta de um derrame, né? Então, aqui ao longo desse programa, 12 pessoas vão, infelizmente, vir a óbito por conta do AVC. De um derrame causado, que teve como uma das causas, a pressão alta. Exatamente, a hipertensão arterial, né? Porque o derrame é o que é uma falta de um suprimento sanguíneo, né? Uma oxigenação adequada no cérebro. Então, a hipertensão tanto pode causar romper um vaso, uma artéria cerebral, a gente chama de AVC hemorrágico, quanto pode levar a uma causa de isquemia, né? Isquemia é falta de oxigênio por conta da oclusão da artéria, então vai diminuir... Pode gerar os 2 tipos de AVC. Exatamente, tanto o hemorrágico quanto o isquêmico. Inês, queria que você falasse um pouco da sua história. Né? Com que idade a senhora descobriu que era hipertensa e o que é que mudou na sua rotina a partir de então? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Ao doutor Wilson, né, que me trouxe aqui. Bom, eu fui considerada hipertensa jovem, né? Não sei se fui uma criança hipertensa, né? Sim. Mas eu fui hipertensa jovem e eu descobri a minha hipertensão aos 28 anos, por acaso. Meu pai fez uma pequena cirurgia e aquela história, o enfermeiro chega no quarto e quem está presente, tira a minha também, afira a minha também, por favor, quero ver a minha, né? E aí ele aferiu a minha pressão e fez uma coisa que o doutor Wilson sempre recomenda, né? Tirou uma segunda vez e, na dúvida, ainda tirou uma terceira vez e disse, olha, a senhora precisa procurar um cardiologista, porque tudo indica que a senhora é hipertensa. A senhora está muito nervosa? Eu digo, não, era uma cirurgia boba que meu pai fez para tirar um cisto. E, a partir de então, eu procurei um cardiologista. Foi o primeiro cardiologista que eu tive contato, não é? Mas... Não sentia nenhum sintoma até então? Esses que são comuns, dor de cabeça? Não. Esse tipo de sintoma, não. Eu era, assim, meio, digamos assim, tinha uma ansiedade acentuada, não é? Como se eu estivesse sempre com muita pressa, sempre tivesse feito esforço, alguma coisa desse tipo, não é? E tive o meu segundo médico e um profissional muito competente, também muito cuidadoso, só que um dia ele me disse que eu tinha síndrome de pânico também, né? Sim. Que aí já é outro capítulo. Sim. E ele me disse que a síndrome de pânico era uma doença incurável, assim como a esquizofrenia. E isso me deixou muito chocada, e eu tenho irmãos, cunhados, médicos, né? E aí me recomendaram um cardiologista que estava fazendo grande sucesso, não só na cidade como no Brasil, né? Porque tinha se especializado em síndrome de pânico, não é?
Então, eu tive que conviver primeiro com a hipertensão. Sim, não é? primeiro aprender a lidar com Isso, ela, né? com a hipertensão. E depois me surgiu a síndrome do pânico. E dá para separar bem, doutor Wilson, até onde é hipertensão, até onde já é, no caso, a síndrome do pânico, que é uma doença que muita gente chega na emergência cardiológica pensando que está com problema de coração e não está. Então, como é que o paciente consegue fazer essa diferenciação? Como foi no caso de Veja, para o paciente é difícil, porque durante o ataque de pânico, realmente ele mimetiza um ataque cardíaco. Mas aí é onde entra a escuta do médico em relação a esses sintomas e como eles surgem. E normalmente, nesse momento do ataque de pânico, a pressão aumenta. Mas no momento que você trata a ansiedade, o que é o pânico? É uma ansiedade paroxística. O que é que significa isso? É uma ansiedade que vem, digamos, entre aspas, do nada. Só que é uma ansiedade muito rica em sintomas físicos. Por isso que você muitas vezes não procura o psiquiatra, você procura o cardiologista, porque você entende que aquela angústia, lembrando que angústia e angina têm a mesma raiz latina, aperto, então a angústia, na verdade, leva você ao cardiologista achando que o problema é cardíaco. E como eu falei antes, muitas vezes esses doentes chegam na emergência, a pressão está aumentada, mas ela está aumentada pela ansiedade, pela descarga adrenérgica do ataque. Então, não é algo que eu diria difícil de você diferenciar. Então, e dizendo mais uma vez, o pior lugar para você dar o diagnóstico de hipertensão é a emergência, porque quando você chega à emergência, você já está extremamente estressado. E, como eu disse, hoje, para a gente realmente falar em hipertensão, é necessário que a gente tenha uma série de cuidados, né? E muitas vezes você vai ter que recorrer a esses exames que eu falei anteriormente, para que você não diagnostique alguém que não tem hipertensão como hipertensa. Sim. Mas o contrário também é verdadeiro. Não deixe de diagnosticar realmente o hipertenso e pensando que ele é normotenso, né? Então, dá para você saber, sim, por exemplo, a gente sabe que a depressão e a hipertensão, elas caminham muito juntas. Então, se discute muito qual é essa relação que existe entre depressão e hipertensão. Agora, por que as mulheres sofrem mais com hipertensão? Inclusive, eu tenho um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia que Recife é a segunda capital do Brasil com mais mulheres hipertensas. Por que isso, doutor Lucas, doutor Wilson? Pode responder. Veja, na verdade, essa questão de gênero, cada vez a gente estuda mais, é chamada medicina de gênero. Existe realmente um determinado momento, em faixas etárias, que a mulher tem uma prevalência, quer dizer, uma frequência maior de hipertensão do que o homem. Mas isso depois se iguala, não tem grandes diferenças. Não tem. Como também, por exemplo, nas complicações, existe uma determinada faixa etária que realmente as mulheres têm complicações maiores. O que é que a gente tem que lembrar? Que normalmente a gente só tem a doença cardiovascular na mulher após os 65 anos. Mas enquanto que não foi no homem, o caso de Inês, né? Enquanto no homem é a partir de 55. Normalmente, as complicações cardiovasculares na mulher vêm mais, digamos assim, tardiamente. Mas em algumas situações até com uma gravidade maior. E como você colocou muito bem, na verdade a hipertensão é o maior fator de risco que nós temos. Ou seja, quando você tem hipertensão, você tem que pensar em todos os órgãos-alvos que você colocou no início, sobretudo o rim, o coração, o cérebro, a circulação periférica. Então é uma doença que, além disso, ela raramente vem só. Sim. Para você ter uma ideia, 75% das pessoas que têm hipertensão, eles têm outro tipo que a gente chama de comorbidade. Traduzindo isso em linguagem civilizada, seria aqueles doentes que têm doenças associadas. É o caso de demência também, de Alzheimer também, doutor Lucas, também pode estar associado à hipertensão? Sim, sem dúvida, né? Outras doenças neurológicas, né? Para você ter ideia, num pico hipertensivo mais sério, mais grave, a pessoa pode ter até uma crise epiléptica, pode ter uma cefaleia, uma dor de cabeça muito forte, pode até no momento perder momentaneamente a visão, ter uma amaurose, né? Como a gente chama. Então, não só o derrame, então tem várias outras manifestações neurológicas que o paciente, outros sintomas, outras queixas que ele pode apresentar durante uma emergência hipertensiva. E o que a senhora teve que mudar depois desse diagnóstico? Mudar no seu cotidiano, de repente, a alimentação, praticava exercício, não, passou a praticar por conta da hipertensão? Deveria ter feito tudo isso.
mas fiz muito pouco, né? Mas, voltando à fala do Dr. Wilson, ele repetiu várias vezes a palavra emergência, Sim. não é? E uma coisa que o hipertenso sofre, e o portador do pânico também, é a questão do vexame que ele passa nas emergências, certo? Porque eu costumo dizer para Dr. Wilson e as pessoas em geral que, atualmente, qualquer medinho que a pessoa sente, ai meu Deus, estou com síndrome de pânico, não é? E a síndrome de pânico, a gente já conversou muito sobre isso, não é, Dr. Wilson? É um conjunto de sintomas. Então, só quem teve a verdadeira síndrome do pânico, infelizmente, é que sabe o que é uma crise de pânico, porque durante 15 a 20 minutos a sensação é de morte, né? E muitas vezes meu marido me levou às emergências cardiológicas, não é? E as trocas de olhares eram terríveis. O médico olhava para a enfermeira olhava para outra enfermeira, a moça que entrava no quarto para fazer a limpeza, um olhava para o outro assim, como quem diz assim, tá só tendo Chilique. um chilique, um bem piripaque, digamos assim, não é? E a sensação é de morte, a sensação é de morte. Então, essa questão da emergência que ele falou é muito séria para quem passou, né? E uma coisa também que eu acho que seria válido colocar, doutor Wilson, é que no meu caso, Ana Clara, eu tive uma carga hereditária muito forte, sim, né? Sim. Eu tive uma carga hereditária muito forte do meu lado materno, né? Então, eram 7 irmãos na família da minha mãe e todos faleceram com problemas cardíacos ou correlacionados, digamos assim, né? Essa questão hereditária também, pelo menos no meu caso, foi uma coisa que pesou bastante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais também sobre essa questão hereditária. Hoje a nossa conversa é sobre hipertensão. Voltamos já. O Opinião Pernambuco está discutindo hipertensão. Para participar desta conversa, convidamos Wilson de Oliveira Júnior, cardiologista, Lucas Alves, neurologista, e Inês Porto, paciente hipertensa. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Vamos voltar agora para a nossa conversa e eu quero voltar a esse bloco com o Dr. Lucas perguntando o seguinte. Já tem muita criança hipertensa, porque a gente ouve falar que a obesidade infantil está aí atingindo índices antes nunca vistos. E a hipertensão na infância, doutor Lucas? Também, exatamente, Ana. Se a gente for ver, até 20 anos atrás, 30 anos atrás, o grande problema no Brasil das crianças era a desnutrição. Hoje já é o contrário. Hoje tem mais crianças obesas, sedentárias, do que desnutridas. Até 40%, você pegar 10 crianças, 4 crianças são consideradas sedentárias, né? Então, com isso, sedentarismo, obesidade, o hábito da família, principalmente, né? Então, se o pai e a mãe são sedentários, têm um hábito alimentar ruim, acaba o quê? Acaba passando para a criança. Então, por exemplo, se é um paciente de 10 anos, é obeso, hipertenso, ele tem o dobro de chance de outra criança que não seja obesa, de continuar isso na vida adulta, né? Então, o que a gente costuma falar muito na pediatria, na neuropediatria, são doenças no adulto com raízes na infância, né? Então, já tem desde o período neonatal, desde, por exemplo, se aquela mãe não amamentou os 6 meses, pelo menos uns 4 a 6 meses de vida, essa criança vai ter mais chance de ter doença no futuro, né? Desde asma, imunidade, a defesa do organismo dela vai ser mais baixa, até hipertensão. Então, vai desde o nascimento da criança, toda a infância dela, a importância disso, do médico que acompanha, do pediatra, orientar o paciente,
orientar a família sobre esses cuidados, porque a criança muitas vezes vai ser ali um pouquinho mais cheinha, não vai ter nenhum problema, mas aquele problema, a gente está vendo o quê? Esses pacientes cada vez mais tendo infarto, tendo um derrame, cada vez mais jovens, com 30 anos, 35, com 40 anos de idade, vai ser aquele problema futuro que foi iniciado na infância. Inclusive, tem 2 telespectadores, Renato Gomes, da Estância, e também uma outra aqui, daqui a pouco, Edvan, de Tegipió. Os 2 estão perguntando o seguinte, se tem um fator genético. Um fala aqui que a mãe é hipertensa, o outro também. Também tem esse peso genético, a hipertensão, doutor Wilson? Sem dúvida. Na verdade, a gente considera a hipertensão como o que a gente chama de mosaico. O que é que significa isso? As doenças crônicas, de uma maneira geral, elas são multifatoriais. Daí o grande desafio do tratamento. É diferente de uma infecção, que você tem o germe, você vai lá e trata. Nas doenças crônicas, a gente troca o verbo tratar pelo verbo cuidar, né? Então, não há dúvida que a genética tem um peso. O que a gente coloca é que genética não é destino. O que é que eu quero dizer com isso? Você herda a vulnerabilidade. Se seu pai e sua mãe são hipertensos, você teria uma vulnerabilidade maior de se tornar hipertenso. Mas você pode neutralizar isso também com um estilo de vida saudável. Mas a genética tem sim. Mas não é só a genética. Houve um momento que se pensava que a genética ia explicar tudo. O que a gente vê hoje é a epigenética, que é o ambiente mais a genética. O que é o óbvio, né? Sim. Na verdade, o ambiente ele tem um peso muito grande, como o Lucas colocou, né? Então, é multifatorial. A gente considera a hipertensão poligênica e multifatorial. Então, por essas pessoas que têm mais obesidade, elas têm uma dieta mais rica em sódio. Alguns hipertensos são mais sensíveis ao sódio, outros não. O próprio tipo de personalidade também influencia na hipertensão, chamada personalidade tipo D, né? Que são pessoas que têm uma hostilidade interna muito grande. Sim. E isso também tem uma importância. Então, eu jamais diria, por exemplo, para uma doença crônica que ela é provocada por tal fato. Não, Sim. Ela é mais um fato. Por exemplo, depressão é mais um fator de risco para a doença coronária. Em nenhum momento eu estou colocando que depressão é a causa do infarto. Eu estou dizendo que é mais um fator de risco, como é o colesterol, como é o sedentarismo, como o Lucas colocou, como é a obesidade. Então, é uma série de fatores que contribuem para o aparecimento da pressão, da hipertensão. E o fato de ser crônica, a pessoa também nunca pode relaxar, no sentido de tem que estar sempre aferindo a pressão. É essa a recomendação do seu médico, Inês? Como é que é isso, o seu dia a dia? Veja só, eu fiz vários mapas, né? Reclamando, mas tinha que fazer os mapas, né? E você passa 24 horas com aquele aparelho e ele infla durante a madrugada, durante o sono, e você acorda. É realmente um exame bastante incômodo, não é? Peço desculpa a você. Mas você agora já está perdoado, né? Porque existe um aparelho bastante avançado, né? Um aparelho de mesa, e que o Dr. Wilson recomenda para os pacientes, me recomendou a primeira, a segunda, na terceira vez eu terminei adquirindo, né? E a gente afere a pressão algumas vezes por dia e anota o que está fazendo, naquele mesmo sistema que se faz no mapa convencional, né? Uhum. E a questão da medicação, com o tempo, a gente vai administrando com a liberdade que o médico dá para a gente. Quer dizer, no meu caso, ele é meu médico há 25 anos, não é? Então, eu já sei quando eu devo tomar uma dosagem maior, quando eu devo tomar uma dosagem menor, não é? Mas isso foi com o tempo, né? E com muito tempo, se conhecendo. Com muito tempo e, de vez em quando, mudando de medicação, não é? Testando. Ele faz a gentileza de dar primeiras amostras para a gente ver se dá certo. E na criança, doutor Lucas? No adulto fala-se em 12/8, uma pressão normal. Na criança também é essa Não, a medida? Na verdade, na criança, até o aparelho, o tamanho do aparelho é diferente, né? O tensiômetro. Então, depende da circunferência do braço, da dimensão do braço. Então, a criança que tem 2 anos, outra tem 4 anos, 6 anos, então tem que o médico que está atendendo, ele tem, o pediatra, geralmente, ele tem esses tamanhos de aparelho. Então, é recomendado hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que em toda consulta pediátrica seja feita a aferição.
Então, depende da idade da criança e da circunferência também dela, o valor, qual o valor normal, qual o valor acima. Não existe, como no adulto, um valor absoluto. Então, com a criança de 4 anos, 7 por 4 seria normal, mas para outra que tivesse um peso acima, não seria normal também. Então, a gente utiliza uma tabela, realmente, para ver qual o valor normal, qual o valor abaixo e acima. Ele falou 7 por 4, a gente fala 12 por 8. Traduzindo, para quem está em casa, o que é 12 por 8, 7 por 4? Então, vamos lá. A gente pode até falar em 3 tipos de hipertensão. Existe a hipertensão diastólica, que é essa que você falou, 8. Sim. Ou seja, essa pressão mais baixa é a chamada pressão diastólica. Os indivíduos mais jovens, eles tendem a ter, às vezes, só uma hipertensão diastólica, que deve ser tratada com a mesma seriedade daqueles que têm, que a gente chama de hipertensão mista, que ele tem aumento anormal da pressão sistólica e da pressão diastólica. E você tem ainda a hipertensão sistólica predominante, que ocorre basicamente no nosso envelhecimento. Então, você não infrequentemente encontra uma pessoa mais idosa com a pressão de 16 por 6. O que é que significa isso? Significa que a pressão diastólica, teoricamente, está até baixa, mas, na verdade, por que ocorre isso? O endurecimento das artérias faz com que haja um aumento da pressão sistólica, chamando a atenção, essa pressão deve ser tratada com a mesma seriedade, porque ela é uma das causas de acidente vascular cerebral. Então, na verdade, hoje a gente tem essa ideia, né, de que tanto a hipertensão predominantemente diastólica ou a predominantemente sistólica mais comum nos idosos e a outra diastólica mais comum nos mais jovens, né, e a hipertensão cisto-diastólica, que é essa aí. A grande discussão é qual é o valor. Sim. Qual é o valor normal? Já começa aí, porque se verificou que qualquer aumento da pressão, mesmo antes de 12 por 8, ele já começa a ter, digamos assim, um impacto negativo. Mas é claro que eu tenho que ter um número, que eu chamo número mágico. Para ter uma base. Então hoje, por exemplo, a Sociedade Americana coloca 12 por 8, quer dizer, se o paciente não tem 12 por 8, ele já seria um hipertenso. Mas isso não é algo que é aceito no mundo inteiro. Por exemplo, na Europa continua sendo 14 por 8. E o grande X que eu chamo a atenção é a dificuldade desse diagnóstico por todas essas variáveis que podem ocorrer. Então, você precisa ter muito cuidado para não diagnosticar hipertensão onde não existe. Por exemplo, como eu falei antes, 15% das pessoas têm a hipertensão do jaleco branco, sim, que não implica em tratamento farmacológico. Pelo simples fato de ter ido ao médico, ter ido ao médico, explicou no bloco passado. Exatamente. Então, eu acho que é fundamental o médico que está no consultório, quando ele encontra essa hipertensão, não diagnosticar logo com hipertensão. Tentar, se possível, o mapa, aí seria ideal. Isso, e no SUS, um paciente hipertenso, que está suspeitando que tem hipertensão, não fechou o diagnóstico, ele consegue facilmente fazer esses exames? Veja, não facilmente, né? Mas a gente consegue o mapa. Eu não posso pedir o mapa no atacado no serviço público, mas há casos, por exemplo, que eu tenho dúvida se esse doente realmente é um doente que a gente chama de hipertensão resistente. Antes disso, eu tenho que saber se ele realmente aderiu ao tratamento. Sim. Que a maior causa de descompensação da doença crônica é a falta de adesão. Sim. Isso não só aqui entre nós, mesmo quando você recebe a medicação gratuitamente. Falta de adesão é não ter essa disciplina, para tomar os remédios. Clara, como é olha, que é? Veja só, a senhora, eu queria fazer uma sugestão a você. Eu, como paciente crônica e paciente de Dr. Wilson, eu sei o que é pressão sistólica e diastólica. Sim. Mas eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão assistindo esse programa não sabem o que é pressão astólica e diastólica, não é, Dr. Wilson? Vamos explicar, então. Então, Dr. Wilson, explique rapidamente. A pressão sistólica, quando você afere a pressão, é a primeira pressão. Sim. Então, quando eu digo, você tem 15 por 10, o que é que eu quero dizer? Que sua pressão sistólica, que é a maior, que aparece primeiro, no tensiômetro, essa é a chamada pressão sangue sistólica. Saindo isso, do coração. E a diastólica seria essa menor. Ele retornando. Vamos colocar assim de uma maneira, digamos assim, entendível. Sem falar medicinês. Sem falar medicinês, porque aí é terrível. Se alguém tem aqui perto de mim, como ela, que é advogada, ela vai falar juridiquês e eu não vou entender nada. É verdade. A gente tem que ser didático. Então, é um desafio você falar para o leigo, porque você tem que ser entendido, então não pode falar medicinês.
Mas, Inês, o que eu ia te perguntar era o seguinte, levando em consideração isso que foi falado, né, que passou por uma emoção forte, passou por um estresse, o paciente hipertenso, de alguma forma, ele começa a tentar evitar, se é que é possível, mas ele diante disso, ele começa a ter medo de passar por essas situações ou de se sentir mal em algum momento. Isso acontece com a senhora também? Aconteceu até antes de eu chegar aqui, né? Eu tive que fazer uma preparação, digamos assim, psicológica, não é? E com medo de chegar aqui e me sentir mal, né? E dar uma tremedeira e ficar nervosa, e realmente acontece. Mas teve uma coisa que o doutor Wilson falou aí que eu não conhecia, que é a personalidade D, não é? Porque a gente também tem essa coisa de partir para cima, não é? Então, tem horas que você morre de medo, mas tem horas que você parte para cima mesmo e aí a pressão sobe. Acaba facilitando. Doutor Lucas, eu falei no início do programa, na abertura, que o problema, um outro problema é o fato dela também ficar em silêncio. Sim, né? Muita gente pode ter a hipertensão e demorar muito tempo para descobrir. É o inimigo silencioso, né? Exato. Isso acontece também com as crianças? Isso pode também, acontecer sim. já? Elas têm idade para isso também? Sim, exatamente, né? Porque todo o problema da hipertensão é que ele vai acometer esses órgãos que a gente diz órgãos nobres, né? Como o rim, o coração, o cérebro. Sim. Então, o paciente hipertenso, uma criança hipertensa pode desenvolver uma insuficiência renal, pode ter esses outros sintomas, né? O derrame, pode ter a maior chance de ter um infarto. Então, o que tem observado é o maior índice, principalmente em países pobres, maior índice dessas consequências, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, um país desenvolvido, a taxa de AVC de um derrame vem diminuindo, né? Por conta de todo esse cuidado com a alimentação, hábito de vida saudável, atividade física. Sistema de saúde. Sistema de saúde, principalmente. Então, até a condição sociofinanceira do paciente é um fator de risco. Então, até isso é considerável. Também pode acontecer com as crianças, né? Exato. Gerson da Estância, gostaria de saber se 14, 19, 20 ou 29, ela está ruim ou boa? A partir de quê? Qual é a melhor pressão para ser aferida em casa? Bom, 14, quer dizer... 14, 19, bom, não entendi, mas eu acho que ele quer saber, no fim, qual é o número que ele pode dizer para aferir em casa, acho que tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, né? Bom, na verdade, hoje a gente, quando pode, aconselha realmente a você ter um aparelho em casa que a gente chama um aparelho validado, ou seja, aquele aparelho que você valida ele como sendo algo que vai te dar uma pressão o mais próximo do real. Esses aparelhos, inclusive, têm uma memória e o paciente pode trazer para nós e a gente verifica ali que em casa, por exemplo, a pressão dele é bem menor do que aquela do consultório. Isso nos ajuda a saber se realmente... Agora, o que eu diria aí é que, na verdade, nesse momento, 14/9, com todas as, digamos assim, as limitações de você colocar um número sem individualizar, por exemplo... 14/9 numa pessoa jovem é uma coisa, numa pessoa de 80 anos é outra. Normalmente, o indivíduo mais idoso, a gente tem digamos assim, uma tolerância maior. Né? Não como se pensava antes. Se pensava antes que toda pessoa que envelhecia aumentava a pressão. Não é verdade. Isso vale para a sociedade ocidental. Há tribos que não se aculturaram que o envelhecimento necessariamente não leva à elevação da pressão. Então, isso vale para a nossa civilização. Então, basicamente, eu diria que é 14/8, 14/9, embora esse número tenha sido discutido e continua sendo discutido pela dificuldade que é você ser inflexível nesse número. O que eu diria é o seguinte, se você puder manter sua pressão mais baixa, você realmente, não há dúvida que você tratando a pressão adequadamente, você diminui drasticamente o AVC, a doença cardíaca, a insuficiência renal, que é uma causa comum de diálise, né? Por exemplo, diabetes e hipertensão é um casamento terrível, vamos falar daqui a pouco dessas duas doenças juntas. A gente volta em poucos minutos, hoje debatendo hipertensão.
estamos de volta com nossa conversa sobre hipertensão, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Wilson de Oliveira Júnior, cardiologista, Lucas Alves, neurologista, e Inês Porto, paciente hipertensa. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Doutor Lucas, a gente falou aqui um pouco também de tabagismo, não é? Sim. Quem tem pais fumantes, crianças que têm pais fumantes, também vão estar sobre um risco maior de desenvolver a hipertensão? Fumante passivo, nesse caso, também? Sim, sem dúvida, né? O fumante passivo, aquela criança que está ali em contato, mesmo que o pai tente fumar na sala ou tente fumar no terraço, na varanda, está exposta a maior carga, a maior predisposição a desenvolver hipertensão. E o tabagismo é uma das principais causas de um infarto, de um derrame. O que eu gostaria de salientar também quais são esses sinais de um derrame, Sim. de um AVC. Sim, claro. Né? E muitas vezes o tempo para o cérebro é ouro, né? Então, tem alguns medicamentos, o paciente teve um derrame, o paciente tem que chegar numa emergência em 3 horas, nas primeiras 3 horas, 4 horas, para o medicamento fazer efeito, né? Então, aquele paciente que a família vai perceber que está com a boca torta, por exemplo, está com a fala enrolada, uma fala emboloada, que está com a dificuldade de mexer um braço, uma perna, ou então que está dormindo muito. Então, por eu trabalhar, por exemplo, na emergência do Hospital da Restauração, muitos desses pacientes chegam no outro dia, que está com a fala emboloada, a boca torta, a família diz, não, a gente foi dormir para acordar para ver se melhorava. Como não melhorou, acaba levando para a emergência. Então, esse tempo, essa demora de procurar um serviço de emergência mais perto de casa, acaba piorando o prognóstico, né? Acaba piorando uma sequela que esse paciente possa ter no futuro. No caso das crianças, também já está começando a ocorrer essa questão da hipertensão ter favorecido um AVC, ou com crianças isso é mais difícil? É mais difícil. Assim, as principais causas de um derrame na criança é aquela criança que nasce, por exemplo, com uma malformação cardíaca, né, com alteração cardíaca, que tem alguma malformação no cérebro, que já nasceu com aneurisma, ou então aquela criança que tem anemia falciforme, que é uma doença no sangue, uma doença hematológica. Então, geralmente, essas crianças já nasceram com alguma doença, né? A gente vê mais por conta da hipertensão, que seriam mais adultos jovens, que têm aumentado a incidência, a frequência do derrame seria mais no adulto jovem. No adulto, mas Exato. pode ocorrer também com as crianças? Pode ocorrer, sem dúvida. Agora, doutor Wilson, um paciente com hipertensão, como é no caso de Inês, que está aqui com a gente, ela, quando vai fazer exercício, o senhor já deve ter recomendado, ela tem que parar para ferir a pressão, quem é hipertenso tem que ter, é diferente na hora de praticar exercícios ou não? Pode praticar exercícios normalmente? Como é que é, Inês? Nessa hora da prática? Lamentavelmente, essa pergunta, essa resposta eu vou ter que pular, porque eu tenho relaxado bastante as recomendações do meu médico. Veja, a questão do exercício, eu acho que foi importante você lembrar isso, porque é algo que a gente indica. É óbvio que esse exercício deve ser um exercício próprio para aquela pessoa e, sobretudo, os exercícios aeróbicos. Sim. Por que o exercício aeróbico? Porque o exercício aeróbico condiciona e vai te favorecer, inclusive, a um controle melhor da pressão. O que a gente não aconselha, e em algum momento até era radical nisso, são os exercícios isométricos, a musculação. Sim. Porque quando você faz a musculação, digamos assim, você está treinando alguns músculos e normalmente a pressão aumenta mais. Mas hoje se sabe que mesmo a musculação realizada de uma maneira, digamos assim, atenuada, ela também ajuda. Então não há dúvida. É óbvio que você não vai mandar um paciente descompensado da pressão fazer o exercício. Sim, claro. Mas eu diria que, no geral, o exercício é extremamente positivo, como a dieta, né, como a perda de peso, como o consumo menor de álcool. Então, vejam que são uma série de fatores, não é um fator. Essa é a grande diferença, por exemplo, do século XIX e XVIII, onde as pessoas faleciam de infecção, de doenças transmitidas.
Agora não, essas doenças são as chamadas crônico-degenerativas, que atingem 95% das doenças são crônicas. E é um tratamento, falando um pouco de medicamentos também, é um tratamento caro, Inês? A senhora é dessas que tem hipertensão resistente também, que é nesses casos que tem que ser mais de um medicamento. Como é que é o dia a dia, os gastos com a doença? Veja bem, a tendência, pelo menos a minha tendência, foi melhorar, não é? E tem que existir uma dose grande de paciência do médico e do paciente, porque a gente tem que ir testando, não é? Esse está dando certo, esse não está dando muito certo, esse está dando certo por um aspecto, mas em compensação ele está dando errado em outro setor, não é? Então, é um exercício de paciência muito grande, não é? Existem remédios bastante caros, né? Quer dizer, bastante não, né? Mas existem remédios caros, né? E existem remédios bastante acessíveis, não é? Como existem até convênios, se a gente tiver a disciplina de estar solicitando receitas, de até receber gratuitamente esses remédios nas farmácias, né? Eu sou meio relaxada e aí a gente aproveita de uma certa condição que a gente tem e vai comprando, sim, não é? Mas, assim, não raro, eu perco muita medicação, não é? Porque, de repente, o nosso querido atenolol, né? Tem um monte lá em casa, né? Muda. Então, de repente, a gente precisa mudar, né? Mas é um exercício de paciência, assim, tanto do médico quanto do paciente. E eu tenho pessoas que trabalham para mim que são hipertensas e eu tenho conhecimento que os postos de saúde e parente médico também, que tentam prescrever, não é, doutor Wilson, medicamentos mais baratos para as pessoas que têm mais baixa renda. Pressão alta também é uma coisa muito perigosa para grávidas, não é, doutor Wilson? Existe a hipertensão da gravidez, tanto a eclâmpsia como a pré-eclâmpsia. O que se sabe em relação a isso hoje é que as pessoas que têm hipertensão durante a gravidez, elas têm maior tendência a depois se tornarem hipertensas mantidas, né? E de qualquer maneira, uma urgência onde você, às vezes, tem que intervir, né? E com pressões nem muito aumentadas, né? Então, esse é um fato que, normalmente, essas pessoas são colocadas, as mulheres grávidas, no setor de gravidez de alto risco. E é um risco, exatamente, sim, é um risco também para o feto, para o bebê que está dentro da barriga. Por conta da pré-eclâmpsia, pode levar a uma falta de oxigênio no cérebro das crianças. Então, isso, como o doutor Wilson estava comentando, muitas vezes o obstetra tem que fazer um parto antes do tempo. Então, a criança nasce prematura, então tem um risco até de nascer com uma paralisia cerebral por conta da falta de oxigênio. Mas no tocante à elevação da pressão, a criança pode nascer desenvolver hipertensão por conta disso, doutor Lucas? Não, o mecanismo é diferente. O mecanismo é diferente, mas o risco principal é por conta do risco de ter uma falta de oxigênio no cérebro, né? Então, principal é nascer prematuro, né? Então vai nascer com baixo peso, problema respiratório e a falta de oxigênio no cérebro dessas crianças. Então, isso é importante, essas genitoras, essas grávidas sempre fazerem um pré-natal adequado, acompanhar no posto de saúde por conta do risco de uma pré-eclâmpsia, de um aumento da pressão arterial, porque é uma sequela que muitas vezes é irreversível na criança. O fato em relação a esse aspecto seria que nem todas as medicações na grávida podem ser usadas. Sim, existem medicações mais restrito, por conta exatamente disso que o Lucas falou. Há algumas medicações que têm o que nós chamamos de efeito teratogênico, vou traduzir. Sim. Seriam exatamente isso que ele falou, provocar defeitos, provocar lesões no feto. Então, você fica mais limitado. Por exemplo, como existem algumas drogas que são eliminadas pelo leite. Um exemplo. Sim. Então, já a amamentação também você tem que lembrar disso. Mas existem drogas que você usa na gravidez sem que isso traga nenhum problema para o feto. Gilberto Luiz, vamos tentar responder algumas perguntas. Gilberto Luiz, de Rio Doce, Olinda. Minha pressão dá diferença do braço direito para o esquerdo. Isso é normal?
Qual é a correta? Olha, pode existir uma diferença aí de 10 milímetros, isso pode ocorrer e não, digamos assim, não tem nenhuma importância. Agora, quando essa diferença é muito grande, aí você tem que pesquisar outras possibilidades que podem levar ao que a gente chama de hipertensão secundária, né? Sim. Que aí, nesses casos, de uma maneira geral, como eu falei antes, a maior parte dos hipertensos são chamados de hipertensos idiopáticos ou essenciais, que seriam, você não tem uma causa, mas existe um grupo menor, em torno aí de 5%, em que você encontra a causa, aí sim eu posso falar em cura. Por exemplo, um tumor da adrenal, que é uma glândula que a gente tem, se ele tem esse tumor e secreta um determinado tipo de substância, se você descobre que a hipertensão é provocada por esse tumor, se você opera, essa pessoa pode ficar normotensa. É diferente, aí já é causada por aí essa você encontra, questão. é a chamada secundária. Mas, infelizmente, mesmo como o Lucas colocou, na população mais jovem, a gente antes pensava sempre que era secundária, né? Hoje a gente sabe que não. Dina, tomo Arados 25 para pressão, tenho 51 anos e sou hipertensa desde os 20, minha pressão, tomo remédio pela manhã e à noite ou madrugada. Ela sobe também. Minhas batidas do coração têm sido 50 até 57. Por quê? Não sou sedentária, faço caminhada pela manhã. Veja, essa frequência de 57, ao contrário dela se preocupar, ela devia ficar contente, porque isso significa que ela deve estar mais condicionada, né? E isso que ela falou, a medicação se chama ARA2, Sim. Né? Que é uma medicação que se ARA2, usa, eu li Arados, e como Inês falou, essa é uma medicação, por exemplo, que a gente dispõe na farmácia popular. Então, sobretudo, quem trabalha no serviço público, ele tem que ter consciência social. Você não pode dispor de algumas medicações que você tem condições no serviço privado. E não adianta você dizer, mas eu tenho uma caixa aqui e depois. Então, eu tenho sempre que pensar que isso vai ser um tratamento prolongado e quais são aquelas medicações que ele vai ter realmente acesso. Porque senão ele não vai controlar a pressão. E, infelizmente, entre nós, uma das causas da não adesão é também a questão econômica. Justamente que eu perguntei, Inês. No seu caso, Inês, já partiu para o suco de chuchu? Já tentou essas coisas todas que falam que faz a pressão baixar? Isso é uma pergunta. E segunda, se já ocorreu também nessa tentativa de tentar fazer a pressão baixar, a senhora ter uma queda muito grande da pressão, Sim. se isso ocorre também. Sim, não com essas meizinhas. Eu tomo a medicação e aí, de repente, ela dá uma queda e aí eu vou passar mal por conta da queda. Sim. Não é? Uma regra, quem é hipertenso sabe disso, né? Quando a pressão baixa, a frequência cardíaca sobe, não é? E aí, essa conjugação é muito ruim, dá um mal-estar terrível, né? Meu médico já ouviu essa queixa várias vezes. E isso para o organismo, isso é ruim, doutor Lucas? Essa oscilação, isso sim. pode trazer alguma consequência ou não? Uma coisa que o próprio organismo do hipertenso vai conseguindo lidar. E até a própria hipotensão, né? Que a pressão baixa vai diminuir o fluxo sanguíneo no cérebro, então esses pacientes sentem o quê? Sentem um mal-estar, fica branco, pálido, sentem uma vontade de desmaiar, alguns chegam até a desmaiar realmente. Então, leva essas consequências, que seria a diminuição da oxigenação no cérebro. Mas, realmente, falar um dano, uma sequela, seria se fosse uma hipotensão, a pressão mais prolongada, né? Que demorasse muito tempo, que propriamente levaria a um dano no cérebro. Uma hipotensão dessa conta de um medicamento antihipertensivo seria mais um mal-estar momentâneo, né? E a ingestão do potássio? Que falam que o sal é muito ruim, mas que se a pessoa equilibrar a dieta comendo mais alimentos com potássio, pode diminuir todo o malefício do sal. Isso é verdade? Veja, só recapitulando o que Inês falou, a pressão tem um ciclo circadiano, vou traduzir, certo. Que é exatamente uma modificação durante o dia. Por exemplo, à noite, tanto a pressão como a frequência cardíaca caem. Sim. Há pessoas que chegam a 40 da frequência cardíaca. É normal cair. É normal cair. Anormal é não cair. Por exemplo, as pessoas que não têm o descenso noturno, elas têm uma tendência maior a ter complicações do tipo cerebrovascular, né? Outra coisa, pela manhã a pressão é sempre mais alta.
por isso se infarta mais de manhã. Sim. Né? Normalmente, quando você acorda, a sua pressão é mais alta. E as pessoas dizem, mas aí é assim. Não, por quê? Porque quando você sai para o mundo para enfrentar, né, isso vem da caverna, quando o homem saía para caçar, só que a caça é outra agora. Sim. Ele tem que estar alerta, mais adrenalina, não é isso? E à noite não, à noite você troca o simpático, que seria o sistema do estresse, do alerta, pelo parasimpático, que seria exatamente aquele momento em que você deita, sua pressão cai, sua frequência cai, e quando isso não acontece, significa que nem à noite você está conseguindo. Isso também vale para os AVCs ou para os derrames, enfim, essa questão de manhã, noite, também tem, acompanha exatamente. essa questão tem da hipertensão. maior incidência, maior frequência também do derrame. Do descenso, né, noturno. A gente tem 2 minutos agora para terminar, ainda tem algumas perguntas, eu vou só fazer uma aqui deixa eu abrir, se vocês atendem pela Unimed Intercâmbio. Uma telespectadora, rapidamente, atendem, quer saber? Não, eu atendo no hospital público e no consultório. E Eu Dr. também Lucas atendo no hospital público e no consultório. Considerações finais. Inês, por favor. A gente tem 2 minutos aqui para dividir entre vocês 3. Eu sei do meu horário. Olha, eu só tenho que agradecer, né? O fato de estar aqui, agradeço a você o convite, a Ricardo, e agradeço o fato de eu ter encontrado o Dr. Wilson, né? Não posso falar não, senão eu fico emocionada. Que eu costumo dizer que a gente é anjo disfarçado de gente, não é? Parabéns, Lucas, pelo seu pai. Não pode, viu? Senão a pressão sobe, né, doutor Wilson? Lucas, que eu nem sabia, inclusive, estou sabendo agora, que é nesse minuto que é filho. Não? Professor meu. Ah, professor, tá, né? certo, professor certo. Da faculdade. Não, queria agradecer também o convite e queria só comentar que essa mudança toda, né, que a gente vive no Brasil, então, com maior frequência de infarto, de AVC, e que a tendência realmente com o maior desenvolvimento econômico do país, informação das pessoas, maior acesso aos medicamentos, que a gente espera que a gente siga o caminho dos países desenvolvidos, que essa taxa a gente consiga controlar e que ocorra uma diminuição do derrame, da hipertensão. Que é possível, né? Exatamente, sim, possível. Não, eu acho que primeiro o tema que você escolheu foi extremamente, digamos assim, bem escolhido, porque a hipertensão realmente é a doença mais comum da humanidade. Né? É uma doença democrática. E, sobretudo, se você trata a hipertensão adequadamente, você evita todas essas complicações que a gente falou aqui. Porque há doenças que você ainda tem dúvida. Na hipertensão não há dúvida. Se você tratar e controlar ela adequadamente, essas complicações todas que foram aqui colocadas, elas tendem a diminuir. O resultado vem. Ah, sem dúvida. Então, vale a pena tratar a hipertensão, porque você tem um benefício, e é um benefício que você pode manter a longo prazo. O grande problema, para terminar, é manter isso. Apenas 12% das pessoas que têm hipertensão controlam adequadamente. Muito obrigada por hoje. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pelas perguntas enviadas e até o nosso próximo encontro.